Entrar nas licitações tem um custo, só que esse custo muda de empresa para empresa. Tem empresa aqui que vai ter basicamente tudo que eu vou falar nesse vídeo, e tem empresa que ainda vai precisar estruturar. Mas olha só, não basta você pensar apenas no custo para você iniciar nas licitações, você também precisa pensar no custo quando você começa a ganhar as licitações. E muita empresa não presta atenção nisso. Então, o que realmente entra nessa conta? Quanto você precisa investir para iniciar nas licitações? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Oi, eu sou a Carol, assessora estratégica em licitações, e nesse vídeo aqui vale lembrar que eu não vou trazer valores específicos, tá? Porque isso vai depender muito da estrutura que você já possui e também muda de região para região. Eu vou trazer um panorama do que você vai precisar de custo e dependendo da sua situação, às vezes você não vai investir nada, tá bom? Mas presta atenção nesse vídeo aqui que é muito importante. Então assim, ó, quanto mais a sua empresa for estruturada, menos é o custo inicial, tá? Vamos lá. O primeiro custo é o certificado digital. E esse custo eu trouxe para a gente nivelar o entendimento. Se você está do outro lado e você é um MEI que nunca vendeu, está pensando em entrar, primeira coisa que você tem que pensar, certificado digital. Pessoa física, tá? Para assinar proposta, ata de registro de preço ou contrato. Você também pode substituir o certificado de pessoa física pela assinatura do Gov, tá? Ela não é, o certificado PF não é obrigatório, tá bom? Mas o certificado de pessoa jurídica é obrigatório porque você vai precisar dele para emitir notas fiscais. Então, se você não tiver, você vai tirar os certificados e se você já tem, você tem que se atentar à validade e à renovação. Segundo custo, contabilidade. Muitas pessoas, quando querem entrar, elas me perguntam, né, Carol, eu vou precisar abrir um novo CNPJ só para as licitações? Eu vou trazer aqui 3 opções e você vai ver a que mais se encaixa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro caso, empresa que já existe. Carol, eu quero entrar nas licitações com o mesmo CNPJ, eu vou vender a mesma coisa. Então, basicamente, você já tem tudo de documentos que você precisa, tá? Então, o que você vai ter que se atentar? Com débito. Então, débito municipal, estadual ou federal, né? Aí se você tiver, você consegue parcelar e já começa a participar das licitações. Outra coisa que eu acho um ponto importante de trazer, balanço. Se você já tira o balanço anual, não tem problema nenhum. Agora, se você não está tirando anualmente com o seu contador, você vai precisar regularizar isso aí. Segundo caso, empresa que já existe, mas vai mudar o que vender. Carol, eu tenho meu CNPJ, só que eu quero acrescentar novas coisas. Então, o que você vai ter de custo com o teu contador? Você vai ter que mudar KNAI, mudar contrato social, tá? E isso tudo você vai ver com o teu contador. Agora, um ponto importante que eu quero trazer. Se, a depender do produto que você quer vender, quer adicionar no teu KNAI, você precisa ver se aquele produto precisa de alguma certidão ou certificado específico. No caso aqui, ó, vou te dar um exemplo. Produtos hospitalares. A sua empresa, quando você vai vender produtos hospitalares, precisa de Anvisa e precisa da AF. Terceiro caso, empresa nova, tá? CNPJ novo. O que você vai ter de custos? Custos normais de abertura de empresa, né? Que vai ser os honorários do contador, da abertura ali. Você vai ter algumas taxas, então, alvará, registro na junta comercial e os teus certificados que eu acabei de comentar aqui. Eu também indico, não é obrigatório, mas eu também indico que você faça o balanço de abertura, principalmente se você já quer começar participando de pregões eletrônicos, né, que são valores mais altos. Existem pregões que não exigem o balanço, mas é bom você já ter, porque caso apareça uma oportunidade que exige isso, leva um tempo para fazer, tá? Então, é bom já deixar feito isso daí também. E aí o outro custo é a mensalidade normal do seu contador. Quando que eu indico abrir um CNPJ só para as licitações, né? Quando você começa a crescer, a vender muito, a faturar muito, a sua alíquota de tributação vai subindo, né? E vai ficando mais caro o seu custo. E aí quando que eu indico? Quando você tá com a tua alíquota lá em cima, certo? E você quer vender bastante, né? Então, por exemplo, tem cliente que entra que não se preocupa aí, não, Carol, eu sei que o meu custo é alto e vou né, participar e não me preocupo em ganhar com quantidade, né? Eu
eu aceito ganhar uma aqui e outra ali, não tem problema, né? Tem cliente que aceita isso e tá tudo bem. Agora, tem cliente que quer entrar nas licitações para ganhar em volume, né? E aí eu indico abrir um novo CNPJ, que com o novo CNPJ você tem custos menores e você consegue ganhar mais licitações. Eu tenho um cliente que ele entrou na assessoria lá em 2024. Ele entrou com um CNPJ e em 2024, em 2025 ele abriu um outro CNPJ e em 2026 agora ele abriu um outro CNPJ. Qual que é a estratégia que a gente usa? Quando a gente está com um CNPJ que está estourado, né, tá vendendo muito, tá faturando muito, tá com o imposto lá em cima, a gente muda de CNPJ, que tá com um imposto mais baixo. Tudo para quê? Para que o custo fique mais baixo e a gente consiga ganhar com mais volume. Mas, o que eu quero deixar claro aqui, isso não significa que você precisa abrir vários CNPJs e não significa que você que está começando agora precisa abrir um novo CNPJ. Isso é estratégia de negócio, conforme você já está vendendo ali. Terceiro custo que eu trouxe aqui são os cadastros e portais. Tem muita gente que me pergunta, Carol, SICAF é pago, né? E o SICAF ele não é pago, ele é gratuito, tá? Só que o que acontece? Se você colocar no Google ali SICAF, vai vir um monte de sites e muitas vezes esses sites, eles são de empresas que fazem esse trabalho para você. Aí no final, depois que você cadastrou tudo, vai sair um boleto de R$900. Mas não é uma empresa privada que está fazendo esse cadastro. Agora, se você entrar no site oficial do Gov para fazer o cadastro no SICAF, ele é gratuito. Agora vamos para os portais. Primeira coisa que eu quero que você entenda, existem portais gratuitos e existem portais privados, que são pagos, tá? Existe ali os gratuitos, onde vai entrar Comprasnet, tem o portal da Fiorilli, que é o SCPI, tem o E-Compras Curitiba, tem o Elic de Santa Catarina, enfim, tem vários gratuitos e também existem os pagos, né, que é BNC, BLL, Listar Digital, Licitanet e por aí vai, tem bastante. Eu trouxe isso aqui porque é uma dúvida de todo mundo, mas não significa que você vai ter custo aqui, né, eu trouxe como um custo, mas era mais para sanar essa dúvida, né, porque tem muita gente que acha que tanto cadastro quanto só portal é tudo pago e não é assim que funciona. Quarto custo, estrutura profissional. Quando você entra nas licitações, alguém precisa conduzir esse processo, acompanhar esse processo de licitação. E essa operação, ela pode ser conduzida por 3 pessoas, né? Acompanhada por 3 pessoas. Ou você é empresário ou um sócio seu, né, que pode fazer isso, ou um funcionário, ou você também tem a opção de contratar um profissional especializado na área, tá? Independente do que você escolher, você precisa entender que vai ter um custo envolvido. Se você, na condição de empresário, ou o teu sócio participar, você precisa entender que o investimento vai ser de tempo, certo? E você também vai precisar aprender, né? Então, o tempo é para aprender e operacionalizar. Vocês têm tempo para aprender e tempo para errar, né? Porque tem gente que chega para mim, Carol, eu não quero aprender, eu não tenho tempo para ficar perdendo. Então, participei de uma licitação ali de R$100.000, eu perdi porque eu não sabia de um detalhe específico. Então, essa pessoa ela não tem tempo. Se é o teu caso, já descarta essa possibilidade. Quando é um funcionário da tua empresa, o investimento que você vai ter? É o salário dessa pessoa e você também vai ter que investir em treinamento, porque é muito difícil de você ter um funcionário e ele já saber de licitação, né? Então, você vai ter que pagar um curso para ele aprender. E aqui também entra tempo de aprendizado e operacionalizar, né? Porque ele vai errar muitas vezes para corrigir isso até ele aprender certinho o processo. E você tem a terceira opção, que é quando você contrata um profissional. Por exemplo, se você me contratar, eu faço assessoria, né? Então, os meus clientes, eles não querem investir tempo nisso, não querem aprender, então eles me contratam para fazer essa ponte entre eles venderem e o governo que quer comprar, certo? Qual que é o investimento disso? É a mensalidade e quando ganha tem um comissionamento. Qual que é a vantagem de você contratar um especialista nisso? A pessoa, ela sempre está se atualizando, ela está ali há muito tempo, no meu caso, eu estudo todos os dias, eu tenho ali 6 anos de experiência já. Outra coisa, você não precisa investir em muitas pessoas, tá? Abrir um setor na licitação, né? Então, quando você contrata alguém,
essa pessoa ela já tem experiência e ela também tem todas as ferramentas já. Até aqui nós falamos sobre custo para você iniciar nas licitações. A partir daqui a gente vai falar sobre execução contratual. O que eu quero que você entenda? Custo para iniciar é diferente de capital para executar. Eu tenho um cliente que ele ganhou uma ata de registro de preço lá para o Tribunal de Justiça do Maranhão. Foram 3 empenhos, tá? E eles compraram todos os objetos ali daquela ata. Era uma ata de um pouco mais de 140 mil, 140.400, alguma coisa assim. E depois ele ainda teve uma adesão. Mas enfim, o que eu quero dizer? Ele teve 20 dias para entregar esses empenhos. E ele só conseguiu atender porque ele tinha estoque, só que ele não tinha todo o estoque. Ele tinha uma parte em estoque e uma parte ele teve que comprar. E, obviamente, ele comprou com capital de giro. Então, assim, ó, vamos fazer o caminho da nota de empenho. O empenho chegou sem desse microfone. Que a primeira coisa que eu vou fazer? Eu preciso saber do produto. Então, eu tenho estoque? Primeira coisa que eu vou ver, eu tenho estoque? Digamos que nesse exemplo eu só tenho 50. Beleza, então eu tenho que comprar os outros 50. De onde que eu vou tirar? Do meu capital de giro, certo? Resolvi o produto, o que eu tenho que me preocupar agora? Logística. Né? Eu tenho que ver já, antes de participar da licitação, eu já vi a transportadora, mas dou uma cotada melhor para ver se eu consigo diminuir esse custo ainda, né? Essas são estratégias. Mas, logística, vou falar com a minha transportadora, mas vai sair da minha sede? Né? Nesse exemplo eu tenho 50 aqui, mas e se eu não tivesse nada? Viria para a minha sede para depois entregar, ou eu faria uma triangulação de nota para sair do meu fornecedor direto para o local de entrega? E por que eu digo que é importante você ter capital de giro? Porque entre o processo de você ganhar um empenho, chegar o empenho para você, até você receber o valor desse empenho, pode levar até 60 dias, né? Porque eu vou falar a média para vocês dos editais. Você tem ali 20 a 30 dias para entregar, e depois que chegou, você ainda tem mais 30 dias para receber. Nesse prazo, a tua empresa não pode parar de funcionar, né? Ela tem que girar, né? Então é por isso que eu falo que o melhor dos dois mundos é você ter estoque e você também ter capital de giro. Mas se você não tiver estoque, pelo menos você tem que ter o capital de giro para a sua empresa não parar. Então não basta perguntar quanto custa para você iniciar as licitações. Você tem que pensar, tá, se eu ganhar uma licitação amanhã, eu tenho estrutura financeira para executar esse contrato e não ter problema? Agora que a gente já analisou todos esses custos, ficou mais fácil de entender por que não tem receita de bolo, né? Porque o custo depende da estrutura que você já tem na sua empresa. Mas se depois de todo esse vídeo você ainda ficou com alguma dúvida do que ainda falta para estruturar na sua empresa, eu tenho uma consultoria individual e se você tiver interesse, o link do meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. Mas agora você pode estar aí pensando, tá, Carol, se eu vou estruturar a minha empresa para iniciar nas licitações, será que eu posso fazer das licitações um canal de faturamento recorrente? E é isso que a gente vai conversar nesse vídeo daqui. O governo quer comprar e você pode ser o próximo a vender. Eu te vejo no próximo vídeo.